refletir hoje um pouco sobre os nossos pensamentos, sobre a nossa fala, sobre a nossa forma de agir, como a gente sempre busca algumas reflexões do ponto de vista mais íntimo, mais pessoal, que possa facilitar a nossa caminhada na Terra, a nossa caminhada espiritual. Então hoje a gente pode analisar um pouco sobre a escravidão mental, o que nos prende, o que nos limita, o que nos torna menores do que nós poderíamos ser. Então, nós já sabemos e já vimos que, como espíritos, nós somos a nossa mente. É a nossa mente que plasma o nosso perispírito, o nosso espírito e, consequentemente, o nosso corpo. Então, nós somos eminentemente o que nós pensamos. Os nossos sentimentos, que são consequências do nosso pensamento. E nós escolhemos os nossos pensamentos de certa forma, porque alguns vêm como consequências da nossa bagagem evolutiva, muitas vezes com tamanha força que a gente não consegue nem controlá-los. Mas temos sim o poder de controlar. Se quiséssemos controlá-los, poderíamos. Então, toda essa bagagem faz com que a gente tenha uma energia. Os nossos pensamentos emitem uma energia. E quando nós falamos, a nossa fala é impregnada de energia. É como se fosse um jato de energia que nós jogamos em todas aquelas pessoas em que nós conversamos com elas. Da mesma forma, todos aqueles assuntos e pessoas que nós pensamos, nós impregnamos com a nossa energia. Se a forma como nós pensamos é positiva, nós impregnamos de forma positiva. Se é negativa, de forma negativa. Então nós somos criadores, criamos energias positivas e negativas onde quer que a gente esteja. E o que passa na nossa mente, como nós vimos, é consequência de toda a nossa bagagem evolutiva. Então nós já fomos de vários sexos, cores, tamanhos, já nascemos em diversos locais. Só que, infelizmente, por uma questão de ainda estarmos em evolução, e pela forma como nós fomos criados nessa encarnação, muitas vezes a nossa mente ela é limitada. A gente tende a achar que determinados padrões são os padrões corretos. São os padrões o que deveríamos seguir. São padrões entre o certo e o errado. Então, certo e o errado é um conceito que a gente tem muito forte em nós. Então, a pessoa pergunta, qual é a religião certa e qual é a errada? Qual é a melhor? Qual é a melhor forma de agir? A certa ou a errada? Então, a gente analisando, a gente percebe que não existe uma religião correta e uma religião errada. Não existe uma religião certa. O que existe são diversas opções em que cada um de nós se enquadra em uma determinada opção por uma questão evolutiva. Se fosse assim, ninguém teria evoluído antes do surgimento do Espiritismo. Se fosse assim, ninguém teria evoluído antes do surgimento do protestantismo, ou ninguém teria evoluído antes da vinda de Jesus. Então, o fato de novas encarnações, novos mestres irem nascendo, não retira ou não faz com que as mensagens anteriores sejam inválidas. E isso a gente vê em tudo. De certo modo, hoje a gente vê que determinadas pessoas procuram dizer que determinada conduta é certa e determinada conduta é errada. Determinado curso que a gente tem que fazer é correto, determinado curso é errado. Determinada forma de agir é certa, determinada forma de agir é errada. E na contramão de tudo isso, a gente percebe que o mundo se mostra muito mais plural do que era antigamente. Com as liberdades que cada um de nós temos, a gente percebe que cada pessoa descobriu que pode fazer as suas próprias escolhas. A gente percebe que com o tempo as pessoas foram descobrindo que a felicidade está nas suas próprias escolhas e não naquelas escolhas externas que antes eram impostas pela sociedade ou pela família ou de que forma quer que seja. E a gente percebe muito isso porque pelos graus de evolução, pela quantidade de vidas que nós vamos tendo, a gente vai tendo um amadurecimento cada vez maior para saber o que nos faz bem ou o que não nos faz bem. Só que, infelizmente, nossas mentes ainda estão aprisionadas de certa forma. Porque a forma como nós fomos criados e a sociedade ainda exige de nós, fez com que ou faz com que nós ainda estejamos muito limitados na nossa forma de aceitar
as outras pessoas. Então a gente ainda tem uma certa impaciência com determinada forma de conduta, a gente ainda tem uma certa impaciência com determinadas profissões, uma certa impaciência com determinadas conversas. Então a gente tende a não respeitar a liberdade das pessoas, por achar que a nossa forma de agir, de pensar, é a correta, por achar que a forma como nós fomos educados é a forma correta, por achar que determinados comportamentos não são adequados. Mas quando a gente busca o conhecimento espírita, ele não traz nenhuma limitação dessa forma. O único limite que o Espiritismo coloca é que a gente não faça mal ao nosso próximo. O único limite que o Espiritismo nos diz é que devemos praticar a caridade, que devemos fazer ao nosso próximo o que gostaríamos que que fosse feito para nós mesmos. Então, analisando esses 3 princípios de uma forma muito ampla, a gente percebe que nossas condutas, em muitos momentos, têm retirado a liberdade das pessoas. O fato da nossa mente estar limitada tem trazido muitas vezes a infelicidade das outras pessoas, porque a gente tenta determinar a forma de comportamento daquelas pessoas. Quando a gente passa a enxergar todos como espíritos, como frutos de várias reencarnações, a gente entende que aquela pessoa ela tem o direito de errar, ela tem o direito de agir daquela forma, ela tem o direito de fazer as suas escolhas, de vestir, de falar, de agir, de se comportar, de buscar a sua profissão, de interagir. E tudo isso porque, como consequência que nós temos de várias encarnações, o que nós buscamos é simplesmente organizar tudo isso para seguir em frente. Seguir em frente como? Deixando para trás aquilo que não nos serve e ficando com aquelas qualidades que nós temos. Então, estando no momento de regeneração da Terra, estando no momento de transformação, o que se espera de nós é que a gente reanalise tudo isso, para que a gente deixe para trás aquilo que para nós mesmos não faz mais sentido, aquilo que não nos faz mais feliz, para que a gente possa prosseguir com aquilo que nos torna melhores, não o que foi dito ou o que nos foi imposto anteriormente, não determinados padrões de comportamento, mas aquilo que está dentro de nós, aquilo que nós achamos que devemos fazer segundo as nossas próprias convicções, que, iluminadas pelo Espiritismo, esclarecem a nossa forma de agir. Então, lendo obras espíritas, assistindo palestras, buscando conhecimento espiritual, eu percebo que parte de mim se encontra na luz, parte de mim ainda é o reflexo dos meus erros das vidas anteriores. E que tudo em mim é uma mistura disso. Em um determinado momento nós estamos felizes, em um determinado momento nós estamos com dificuldade, nós estamos tristes, porque nós vamos alternando as nossas qualidades e as nossas dificuldades. Nós vamos alternando muitas vezes o nosso próprio comportamento, muitas vezes a gente alterna a nossa própria forma de pensar e de agir. Mas isso faz parte, porque a reforma íntima traz esse conflito. Porque nós queremos ser outra pessoa melhor, nós queremos agir de uma forma melhor, e por isso muitas vezes a gente cobra de nós mesmos, de forma muitas vezes excessiva, mas a gente segue firme buscando uma melhora. Mas uma melhora que seja individual, que respeite tudo aquilo que nós já trazemos. Uma melhora que seja adequada à nossa situação individual, e não aquela melhora padronizada, aquela melhora aprisionada em uma determinada forma mental. Muitas vezes a gente tende a achar que a evolução ela vai seguir um determinado caminho. Eu tenho o caminho do bem e o caminho do mal. Para ir para o bem eu só posso seguir uma determinada estrada. Não é assim. A gente percebe que podemos evoluir pelo caminho da religião, pelo caminho da ciência, pelo caminho do conhecimento.
Mas tudo isso sempre com as mesmas qualidades, que é praticando o bem ao próximo, praticando a caridade, o perdão, o equilíbrio. Então temos grandes pessoas ligadas a determinadas atividades que têm todas essas qualidades. Mas são cientistas, são filósofos e buscam o crescimento individual e o conhecimento espiritual. Então que possamos não deixar as nossas mentes aprisionadas, porque se a escravidão física acabou, se temos liberdade de escolha, é preciso que a gente não fique aprisionado pelos nossos próprios pensamentos, ou pelos pensamentos enquadrados que nos sejam impostos. Então, o que eu devo pensar? De que forma eu devo agir? De que forma eu devo ser? É uma resposta que cada um deve buscar dentro de si, olhando toda a sua bagagem, todas as suas necessidades, para saber quem é, como agir, o que fazer. Então não são determinadas pessoas, ou determinados comportamentos, ou determinados padrões que vão nos dizer quem nós somos. Então o verdadeiro espírita é aquele que busca no seu interior a sua realidade individual. Um termo muito usado é individuação. A gente busca a nossa individuação para que, analisando, a gente descubra quem nós realmente somos. Quais as minhas qualidades? E tendo mais conhecimento próprio, tendo mais firmeza nas nossas qualidades, tendo mais tranquilidade, a gente começa a valorizar as outras pessoas. O que faz a gente criticar e desvalorizar as outras pessoas é o medo. Como eu tenho medo de não ser muita coisa na minha visão, eu começo a denegrir as outras pessoas, para que ela não seja mais que eu. Aí eu começo a fofocar da vida dos outros, eu começo a ofender as outras pessoas. Mas na medida em que eu me conheço, na medida em que eu me dou valor, que eu percebo as minhas qualidades, e eu percebo que eu estou tentando melhorar, eu começo a valorizar as outras pessoas. Eu começo a respeitar a forma dela de agir, de ser. Eu começo a respeitar as pessoas que são diferentes de mim. Porque eu percebo que ser diferente não é ser melhor nem pior. É ter outra caminhada, outra forma de ser. E assim a nossa mente ela vai se ampliando. É só a gente perceber se estamos com dificuldade de interagir com as poucas pessoas que nós temos ao nosso redor. Imagina como vamos interagir no plano espiritual, em que há dezenas, centenas, milhares de espíritos conosco. Imagina como nós vamos interagir quando milhares de planetas começarem a se comunicar uns com os outros. Espíritos de vários locais começarem a interagir uns com os outros. Qual será a nossa forma de dizer que concorda ou discorda? Qual a nossa possibilidade de avaliar o universo inteiro com os nossos próprios padrões atuais de julgamento? Então, para que a gente se prepare para uma nova terra, para um novo mundo, para que o nosso espírito interaja de uma forma muito mais ampla, numa comunidade universal, é preciso que a gente tenha mais aceitação. E para que a gente aceite o próximo, devemos nos aceitar primeiro. Para que a gente consiga interagir dessa forma muito ampla, é preciso nos valorizar. Porque assim nós vamos valorizar aqueles que estão ao nosso redor. Assim a gente não tem sentimento de inveja. Assim a gente não fica ofendido. A gente não fala mal dos outros. Porque estamos firmes, convictos de que cada um tem a sua caminhada espiritual. E cada um tem a sua função. Cada um tem a sua missão. Cada um tem o seu compromisso. Num universo infinito, povoado da forma que é, cada um tem a sua missão. Cada um tem o seu grau de evolução. Cada um tem a sua bagagem espiritual. Fica até difícil
para a gente raciocinar sobre tudo, sobre a grandiosidade do universo. O Espiritismo nos informa que vários espíritos de outros planetas, de outros locais, estão nascendo na Terra neste momento. Por isso as crianças são tão inteligentes, tão diferentes de nós anteriores. Como entender esse processo se a gente nos limitar aos nossos próprios conhecimentos e aos nossos próprios valores e julgar aquelas pessoas que são diferentes de nós? Então, o futuro não vai permitir esse tipo de comportamento. O futuro vai exigir de nós uma mente aberta, uma mente ampla, que busque o conhecimento e o entendimento de tudo que está ao nosso redor. Porque senão a gente não vai dar conta. Não vai dar conta de tamanha interação. Se a internet já nos torna muito vulneráveis, muito expostos, imagina no plano espiritual, onde o pensamento é o que prevalece, onde nós somos um livro aberto. Um espírito sabe o pensamento do outro pela cor, pela energia, sem que ele diga nada. Então temos que nos preparar para tudo isso. Temos que aprender a aceitar o próximo como ele é. Os pensamentos diferentes, os comportamentos diferentes, e saber que cada um tem uma escolha, cada um tem uma forma de agir, cada um tem um tempo. Então não existe religião correta, não existe roupa correta, cor correta, forma de agir correta. O que existe são opções, e essas opções vão trazer para nós alegrias ou sofrimentos ou aprendizados, e com certeza seremos espíritos melhores depois de cada aprendizado, depois de cada conduta, porque é esse o objetivo da vida. Por mais que a gente erre, por mais que o erro seja grande, não tem o que fazer, porque a vida vai continuar. Não importa o que a gente faça, a vida vai continuar. Ah, mas e o meu erro gigantesco? Temos que seguir em frente. Temos que aprender a nos aceitar, a compreender, a aprender e a seguir em frente. Qualquer erro que tenhamos cometido, temos que aprender com ele e seguir em frente. Assim como podemos e devemos aprender com o comportamento das outras pessoas, com o erro das outras pessoas. Se eu vejo uma pessoa errar e aprendo, eu não preciso errar também. Já aprendi. Se eu vejo uma pessoa agindo de uma forma que eu considero equivocada, ao invés de criticar, eu posso aprender e não fazer também. Fazer de uma forma diferente. E assim nós vamos buscando os nossos próprios padrões individuais de vida, de evolução, de caminhada. Padrões que se encaixam no nosso objetivo, na nossa encarnação. Então qual é o objetivo da minha encarnação? É cuidar da minha família? É me dedicar mais ao meu emprego? É dedicar mais a mim? É não ter família e ter uma caminhada mais profissional? Cada um tem a sua. Então exigir ou impor um determinado padrão de comportamento não é o mais adequado para nenhum de nós, porque não sabemos o compromisso assumido por cada pessoa que está ao nosso redor. Não sabemos quais as suas necessidades, quais os seus compromissos. Então abrir a nossa mente é um exercício necessário para a nossa evolução. Aceitar o diferente é necessário para a nossa evolução. Compreender o que se passa e o porquê das coisas do ponto de vista espiritual é necessário à nossa evolução. Não podemos olhar os acontecimentos só do ponto de vista material. Por que uma pessoa sofre? Por que muitas pessoas sofrem? Por que existem pessoas passando fome, pessoas milionárias? Por que os governos são assim? Tudo temos que analisar do ponto de vista espiritual. Por que Deus permite que essas coisas ainda aconteçam? Temos que olhar do ponto de vista espiritual. Porque se Deus sabe tudo o que acontece e permite que essas coisas aconteçam, é porque tem um objetivo. E esse exercício mental a gente tem que fazer frequentemente,
para perceber que Deus comanda tudo o que acontece e assim a gente fica tranquilo. Uma das energias que mais nos atrapalham é a energia da ansiedade. Estar refletindo, pensando sobre a grandiosidade de Deus, sobre o comando de Deus, faz com que a gente fique mais tranquilo, pois a gente sabe que nada escapa. E a gente sabe que o nosso sofrimento ele tem um porquê. Por que eu passo dificuldade? Há um porquê, há um objetivo. Não é em vão, não é injusto. Se o sofrimento que eu passo fosse injusto, Deus não seria perfeito. E todas as religiões partem do mesmo princípio, de que Deus é perfeito. Então não importa em qual religião nós estamos, todo sofrimento é justificado. E para nós espíritas, todo sofrimento é aprendizado. Todo sofrimento é aprendizado. Mas a gente tem que querer aprender, tem que entender o porquê, para que a gente, assimilando, não precise passar por ele novamente. Senão vamos ficar várias vidas passando pelo mesmo erro. Se tivermos o mesmo comportamento, a consequência será a mesma. Se eu dou um murro na parede e minha mão dói, no dia seguinte eu dou um murro na parede, minha mão vai doer de novo. E quantas vezes eu der um murro, minha mão vai doer. Então, quantas vezes nós repetimos aquela mesma conduta negativa, vamos ter a mesma consequência. Buscando o conhecimento espiritual, ampliando a nossa mente, a gente percebe que tudo pode ficar mais fácil. Tudo pode ficar mais fácil. Na medida em que a gente busca o conhecimento, busca a compreensão, busca ampliar os nossos horizontes. E ampliar os nossos horizontes é muito compreender aqueles que estão ao nosso redor. O Mestre Jesus é o nosso exemplo maior. Ele compreendia a todos que passavam pelo seu caminho. Por várias parábolas, por várias histórias, a gente vê que todos que passaram pelo seu caminho foram abraçados, foram orientados, foram curados, foram esclarecidos. Sempre. Nenhuma pessoa foi recusada. E ele também não temos nenhuma passagem que ele julgue o comportamento de determinada pessoa. Ele simplesmente ajudava, porque ele sabia que cada um tinha a sua história, cada um tinha a sua caminhada, cada um tinha as suas próprias necessidades. E cabe a nós copiar o modelo melhor que nós temos. Orientar, esclarecer e ajudar são aí os nossos compromissos. E não julgar. E não dizer se está certo ou errado, se deveria ter feito ou não ter feito, se aquela pessoa está certa ou errada. Se tudo é aprendizado, não existe certo ou errado, existe aprendizado. Muitas vezes isso é muito difícil para nós, principalmente quando nos ofende, nos agride, nos faz sofrer. Mas é um pensamento necessário que nós devemos começar a ter. Começar a compreender a grandiosidade de Deus e a necessidade do sofrimento. Então vamos ampliar a nossa mente. Vamos olhar as coisas mais do ponto de vista espiritual e menos físico. Vamos aceitar. Vamos entender. Vamos abraçar as pessoas que estão ao nosso redor. E não limitá-las. Vamos esclarecê-las de que o principal é amar ao próximo, amar a Deus e praticar a caridade. Estando nisso, o nosso caminho está correto. E o nosso aprendizado será muito maior, será muito mais rápido. Eu agradeço a atenção de todos.